Olá, povo, tudo bem? Como assim igreja inclusiva? Como assim? Quem será que está sendo enganado, hein? Vem comigo até o final desse vídeo para você entender o que eu estou querendo dizer e o que eu vou dizer, tá? A minha intenção, antes de qualquer coisa, não é aqui fazer discriminação de quem quer que seja, não é aqui criar um problema, uma polêmica. Não, a minha intenção aqui é trazer o meu pensamento para que você possa ouvi-lo, pensar sobre e decidir sobre o que você pensa, tá bom? Mas antes de nós continuarmos, deixa eu convidar você para se inscrever no nosso canal. Vai, nos ajude, faça isso. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que já é inscrito e você que se inscrever agora, deixa um like aí, deixa um joinha para nós. Vai lá, ative o sininho para que você possa receber então novos comunicados de novos vídeos, tá? Nos ajude a crescer esse canal. Mas vamos lá. Como assim igreja inclusiva? É possível isso? Como assim? Será quem que está enganando quem? Hã? Quem é o enganado? Será que é a igreja inclusiva ou será que é aquele que está pensando que está incluso? Vem comigo até o final, vai ser um vídeo aí de uns 20 e poucos minutos, mas você pode acelerar, sabia disso? Você pode ir ali no cantinho direito do seu vídeo, tem 3 pontinhos, você clica naqueles pontinhos e vai aparecer ali velocidade normal. Você clica na velocidade normal e você pode colocar até velocidade 2. E se você colocar a velocidade 2, eu vou falar bem rapidinho e esse tempo que vai ser esse vídeo vai se encurtar bastante. Mas fique até o final para você entender o que eu estou dizendo, para depois não dizer coisas que eu não disse, porque acontece muito na rede, não é verdade? Pois é. Como assim igreja inclusiva? Né? Como assim igreja inclusiva? Será que é uma realidade? Será que existe isso? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? No mundo em que nós estamos vivendo, um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é um problema chamado de verdade relativa, né? Da relativização da verdade, né? Não existe mais uma verdade absoluta. E a minha fala aqui, a minha fala vai ser baseada em uma verdade absoluta. Uma verdade que para mim ela é absolutíssima, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus para mim é inquestionável, a palavra de Deus é um axioma para mim, imutável, inquestionável, sem nenhuma necessidade, depois talvez eu faça um vídeo sobre isso, de ser atualizada, de ter uma releitura da palavra. Não, a palavra de Deus para mim ela é eterna, porque ela mesmo diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 13, o capítulo 13, versículo 8, Jesus diz a palavra do Senhor que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não muda. Antes mesmo que você pensasse no que vai acontecer amanhã, a palavra de Deus já registrou há muito tempo. E quando eu falo de palavra de Deus, é claro que eu estou falando da Bíblia. Então, para mim, a Bíblia, ela é uma verdade absoluta. E vamos lá, né? Quando você quer dominar um grupo, quando você quer dominar algumas pessoas, um grupo de pessoas ou uma cidade até, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é exatamente tirar a crença desse povo. Um dos primeiros pilares que você tem que fazer é derrubar aquilo que essas pessoas acreditam, jogar por terra, banalizar a fé das pessoas. E para banalizar a fé, uma das grandes estratégias é exatamente a relativização de todas as coisas, inclusive a relativização da verdade, da crença dessas pessoas. Né? Então, quando as pessoas já não têm mais uma verdade absoluta, tem alguém ditando as regras, ainda que você pense que você tem a sua verdade, né? E eu tenho a minha verdade, é igual a história da liberdade, né? No século XIX, na Revolução Industrial, então uma das promessas para as pessoas que eram funcionárias dos senhores feudais, uma das promessas era a seguinte: você vai ser livre,
né? Você vai poder trabalhar onde você quer e ganhar o quanto você ganha. Essa era uma falácia, assim como é uma falácia quando dizem assim, ande pela sua verdade porque você tem a sua verdade. Não existe uma verdade sua sem que essa verdade ela foi formada por algo que colocaram na sua cabeça, por algo que colocaram no seu coração. Por isso que eu não ando pela minha verdade, por isso que eu ando pela verdade de Deus, que é a palavra de Deus, na Bíblia, naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, que é imutável. Jesus disse, passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então as palavras do Senhor Jesus não passará, a Bíblia não passará, tudo passará, inclusive o mundo passará, eu passarei, eu irei passar e você também passará. Tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então, como assim igreja inclusiva? Bom, para nós entendermos isso, nós precisamos partir, para mim, do princípio de entendermos o que é igreja. O que é igreja, né? A palavra igreja, ela vem do grego eclésia ou eclesia, que significa assembleia do povo. Isso é igreja. Na sua etimologia da palavra, igreja é eclesia, que é a assembleia do povo. É uma reunião. Tem muitas pessoas que dizem, eu não preciso ir na igreja não, eu sou a igreja. Mentira, você não é a igreja. Você não é a igreja. Você é templo do Espírito Santo, você é habitação espiritual. Há um espírito morando em você. Agora você não é igreja, porque igreja é a assembleia do povo. Igreja é a reunião de um grupo específico. Isso é igreja. E no nosso caso, igreja é a assembleia do povo, no caso do povo cristão, é a assembleia do povo reunida em torno de adorar a Cristo Jesus, de adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra, e de aprender os conceitos bíblicos, de aprender as verdades bíblicas e praticá-las. Até porque Jean Piaget diz que não há aprendizado se não há prática, né? Se o aprendizado que eu tive não mudou nada em mim, então de fato eu não aprendi. Tem mais isso também. Então, igreja é a assembleia do povo, no nosso caso, do povo cristão que se reúne para adorar a Deus, para adorar a Jesus Cristo de Nazaré e para aprender os seus conceitos, os seus valores, os seus preceitos e as suas verdades, a sua verdade ética, a sua verdade moral. Isso é igreja no primeiro aspecto. Entendendo o que é a igreja, nós precisamos entender que a igreja ela tem duas dimensões, tá? A igreja ela está estabelecida em duas dimensões distintas. Como assim, pastor? Vou te explicar, calma lá. Primeira dimensão da igreja é a igreja institucionalizada. Porque por conta da semântica da palavra, então, essa assembleia do povo começa, sendo chamada de igreja, começa a se reunir em um determinado lugar. E esse determinado lugar onde esse povo se reúne, com o tempo passa a ser chamado de igreja também. E eu estou falando então da primeira dimensão, que é a dimensão humana, a dimensão natural da igreja. E uma igreja nessa dimensão, ela é uma instituição. Ela é institucionalizada com um número de CNPJ, com endereço fixo. Então, isso é uma igreja instituição. No Brasil, de acordo com o Código Civil Brasileiro, a igreja é uma associação sem fins lucrativos e sem número limitado de membros, de pessoas. Agora nós precisamos entender uma coisa aqui nessa igreja, nessa dimensão da igreja. Nós precisamos entender que como ela é então uma associação, nós precisamos entender que toda associação tem as suas regras. Toda associação tem as suas regras morais,
todas as associações têm as suas regras éticas, todas as associações têm os seus conceitos, têm a sua razão de existir, têm o seu porquê existir, né? Toda associação. Então, se eu quero, vamos lá, igreja inclusiva, se eu quero participar dessa associação chamada igreja, falando ainda da dimensão natural da igreja, eu preciso cumprir com as regras éticas e morais desta igreja. Eu preciso estar de acordo com essas regras. Porque se eu quiser ser um maçom, eu preciso estar de acordo com as regras da maçonaria. Concorda comigo? Eu preciso caminhar pelo caminho da maçonaria. Não é diferente com a igreja, não. Você não pode banalizar a igreja. Entende? Ela existe uma ética, ela existe uma moral. E a ética da igreja, a maioria dos estatutos, toda igreja tem um estatuto, toda igreja tem um estatuto, toda igreja tem um código de ética e de moral, um regimento interno. E esses estatutos da maioria das associações religiosas, das igrejas, eles vão dizer, das igrejas cristãs, eu estou falando, eles vão dizer que a nossa regra de prática e conduta é dirigida pela Bíblia. É dirigida pela Bíblia. E se você quer fazer parte dessa igreja, você precisa estar de acordo com isso. Entende? Essa é a primeira dimensão da igreja, que é uma dimensão administrada por homens. É uma dimensão administrada por pessoas, por seres humanos. Entende? Numa empresa é assim. Você tem uma empresa que você trabalha e se você não fizer a sua parte, você não tem os seus direitos. E você pode, inclusive, ser demitido por justa causa, porque você não cumpriu algumas coisas que aquela empresa exige que você cumpra. Ora, pois, se nós fazemos assim com as outras associações e instituições, com CNPJ, com endereço fixo, por que com a igreja tem que ser diferente? Então elas são administradas por pessoas, e essas pessoas que administram as igrejas, evidentemente que eu estou falando de igrejas sérias, elas não são donas da igreja. Os pastores, eles não são donos da igreja, ainda falando dessa dimensão, ainda falando da dimensão da igreja institucionalizada. Os pastores não são donos, a igreja não é uma empresa privada. A igreja é uma empresa, é uma associação onde todos que fazem parte ali têm os seus direitos, têm os seus deveres. E se você quer os seus direitos, você precisa cumprir com os seus deveres. Ok? Entendendo? Segunda dimensão da igreja. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo na terra. A segunda dimensão da igreja é a dimensão mística. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Esse corpo de Cristo, ele é invisível. Ele não é notável. Você pode dizer quem está na igreja e instituição. Vai entendendo e vai comigo até o final para você compreender o que eu vou dizer. Você pode dizer quem está na igreja e instituição, mas não tem como você dizer quem está na igreja, corpo de Cristo. Você pode até ser uma igreja inclusiva, mas você não pode incluir as pessoas que você quer incluir na igreja, instituição, você não tem como incluí-las no corpo de Cristo, porque isso é particular, isso é individual, isso não tem como eu colocar, inscrever, inserir alguém no corpo místico de Cristo. A palavra de Deus vai dizer isso, Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo na terra. Esta igreja, quem administra ela não sou eu. Essa igreja, quem administra ela não é pastor.
Essa igreja, quem administra ela, não são movimentos de opressão. Essa igreja, quem administra ela, não é o Estado. Essa igreja, quem administra ela, é Cristo Jesus. E Cristo Jesus não é inclusivo. E é inclusivo. Como assim, pastor? Cristo Jesus não é inclusivo e é inclusivo. Quero entender isso, vou te explicar. Cristo Jesus, ele inclui na igreja o pecador. Mas esse pecador, ele permanece incluso se ele, recebendo a palavra de Deus, recebendo o Espírito Santo de Deus, ele permanecer obedecendo e praticando os princípios, porque assim como a igreja, a instituição, como a associação, ela tem princípios de direitos e deveres, princípios éticos e morais, o corpo de Cristo muito mais. O corpo de Cristo, ele tem sim os seus direitos, os seus deveres, a sua ética e a sua moral. Porque o corpo de Cristo místico na terra, que é a igreja, é o estabelecimento do reino de Deus. E se todo reino tem as suas regras, muito mais o de Deus. E as regras do corpo de Cristo, da igreja mística, é a palavra de Deus, não existe outra coisa. Se você acha que o corpo de Cristo é qualquer coisa que a Bíblia não está dizendo que é, você está criando uma religião conforme a sua cabeça. Não é uma religião cristã. Porque se você quiser estar inserido na religião cristã, a religião cristã tem um Cristo que é o seu Senhor. Tem o Cristo que é a sua essência. E este Cristo, ele tem uma conduta. Este Cristo tem uma moral. Este Cristo tem uma ética. Este Cristo é a verdade. Ele é a verdade absoluta. Então, e ele não é inclusivo. Por que não é inclusivo? Porque ele não inclui pecador que não se arrepende. Não, no corpo de Cristo místico, na igreja mística de Cristo, não há inclusão de pecadores que não se arrependem. No corpo místico de Cristo, só há a inclusão do pecador que se arrepende, que diz: Jesus, tem misericórdia de mim, me ajude com a sua graça. E aí, pela graça, ele vem, nos lava, nos redime, nos purifica, nos santifica e nos insere no seu corpo. E a partir desse momento, então, nós participamos do corpo de Cristo Jesus. Então ele aceita todos, mas ele não aceita tudo. Por isso que eu perguntei, quem que está enganando quem? Porque se você está achando que você vai ser incluso na igreja, corpo de Cristo místico, porque o pastor te inseriu na igreja, associação, instituição, você está enganado. Porque quando você é inserido no corpo de Cristo místico, o que mentia, larga a mentira. O que roubava, larga a roubalheira. O que enganava os outros, larga o engano. O que prostituía, larga a prostituição. O que fornicava, larga a fornicação. O que adulterava, larga o adultério. O que tinha práticas homossexuais, larga as suas práticas. Porque agora ele nasceu de novo. E eu quero falar com você. Até agora eu dei a introdução, trazendo a base daquilo que vai ser, mas eu quero mostrar isso tudo na Bíblia. Né? Vamos mostrar que Jesus não é inclusivo? Vamos partir disso? Olha lá. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eu estou lendo Mateus capítulo 15, versículo 21. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada.
Mas ele não lhes respondeu palavra. A mulher está ali falando, gritando, e ele não respondeu coisa nenhuma. Por que ele não fez isso? Vamos ver? E os seus discípulos chegaram a ele e rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Insere ela logo, resolve o problema logo dela e manda ela embora. Os homens, né? Ah, os homens. Os homens. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. Chegando os seus discípulos, então rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, Jesus, respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Antes de continuar explicando um pouco da leitura, para nós irmos em vários outros versículos da Bíblia, fica comigo, fica até o fim, para você entender o que Deus tem para a sua vida que quer ser incluso. Amém? Olha lá, a minha pergunta é a seguinte: por que você quer estar numa igreja? Se você é um mentiroso e não quer parar de mentir, por que você quer estar numa igreja? Se você não quer parar de mentir, por que você quer estar numa igreja? Se você é um adúltero e não quer parar de adulterar, por que você quer estar numa igreja? Qual é a razão de estar numa igreja? Por que as pessoas devem buscar uma igreja? Uia, pastor, por quê? Me fala. Por uma única razão. E Jesus veio à terra por essa única razão. Você deve estar numa igreja se você quer a salvação em Cristo Jesus. Só por isso. Se você quer ser salvo, se você está pensando na sua vida após a morte e você está pensando em salvação eterna, então você precisa estar na igreja. Agora, se você quer estar na igreja porque é uma associação, é um clube, cara, é o pior clube que existe. A igreja como clube, não tem a igreja de verdade não tem nada atrativo. Nada. Nada atrativo. Por quê? Ah, mas tem um louvorzão lá, pastor, pancada.